Então, o desafio era enorme e foi isso que me motivou, na verdade, a aceitar o convite para integrar a equipe de governo. Eu não conhecia a governadora naquela época, conhecia poucas pessoas que participavam desse processo, mas eu não tive dúvida de que era um belo desafio e a função ingrata de diretor do Tesouro naquele momento, onde a gente tinha absoluta falta de recursos no caixa do Tesouro Estadual. A responsabilidade pela gestão da dívida pública, né, também num processo de esgotamento. Atraso no pagamento de fornecedores. Nós tínhamos, naquela época, eu lembro, realizado o último pagamento dos fornecedores de bens e serviços do Estado em novembro de 2005, portanto, 13 meses de atraso no pagamento. Ninguém mais queria fornecer para o Estado e quem fornecia com sobrepreço, né? E na iminência de atrasar salários. Então, era uma situação muito complicada, mas foi esse tamanho do desafio que me motivou a aceitar. E a experiência de 2007 até aqui, ela tem mostrado que valeu a pena o esforço, né? A gente conseguiu empreender um grande processo de ajuste fiscal das contas públicas, atacando as questões estruturais, ao mesmo tempo com um conceito de duplo planejamento, preparando o Estado para, na medida em que a gente recuperasse a capacidade de investimento, que se previa que acontecesse gradualmente, como tem acontecido, a gente pudesse estar pronto para fazer os investimentos, inserindo um pouco de técnicas mais modernas de gestão, que são utilizadas largamente pelo setor privado e que, aos poucos, nos últimos anos, vêm sendo experimentadas também por outros estados da Federação Brasileira. E, com isso, a gente conseguiu até aqui, quer dizer, reverter esse processo crônico, né, que nós tínhamos de endividamento, de déficit público. Nós, depois de 37 anos, portanto, conseguimos zerar o déficit e fazer superávit, mais do que isso, né, o que nos surpreendeu também muito positivamente. Por diversas razões. A gente sabe que em 2008 nós fomos beneficiados pelo bom desempenho da economia, como todos os outros estados. Mas não foi só o bom desempenho da economia que nos ajudou a incrementar a receita. Não fosse isso, nós teríamos saído da penúltima posição, ou seja, o segundo pior estado do ponto de vista de crescimento do ICMS, e mantido essa posição, porque todos os estados teriam melhorado, né? Nós saltamos da penúltima posição para a segunda menor posição do ponto de vista de crescimento da receita própria. Então, isso mostra que parte deste resultado no incremento da receita é fruto também das ações de modernização na receita, da implementação do gerenciamento matricial da receita, da implementação de mecanismos como da substituição tributária, enfim. E, ao longo dos 2 anos, nós desenvolvemos uma série de medidas que foram consagradas e que são indiscutíveis como resultados da boa gestão implementada no governo, como foi o processo, por exemplo, de abertura de capital do Banrisul, né, que foi um processo muito bem sucedido, que aconteceu lá em 24 de julho de 2007 e que nós conseguimos captar recursos no mercado internacional, com fundos de investidores de diversos países, inclusive, por exemplo, o governo de Singapura, comprou ações do Banrisul. Quer dizer, para que a gente pudesse ir ao mercado, fazer a abertura de capital do banco, vender ações do banco, a emissão primária que nós fizemos e uma emissão secundária, ou seja, emissão de novas ações para novos acionistas e a venda de ações que nós tínhamos entesouradas em carteira, né? Era preciso que a gente tivesse antes melhorado as questões de governança relacionadas ao banco e a credibilidade do Estado como acionista majoritário. Foi o que aconteceu. Foi um processo muito bem sucedido, foi o maior IPO de banco da América Latina naquela época, superado agora pelo IPO do Santander. A reestruturação de dívida que nós fizemos com o Banco Mundial, por exemplo, também é um exemplo de resgate da credibilidade do Estado junto aos organismos financeiros multilaterais. Foi uma operação também histórica, a maior operação já realizada pelo banco de reestruturação de dívida com um ente subnacional de 1,1 bilhão de dólares. E tantas outras ações que a gente fez, que são resultados que nos mostram que a gente estava no caminho certo. Secretário Matheus Bandeira, esse esforço, né, de não gastar mais do que arrecada, que é o cidadão faz todos os dias, né, mas que muitas vezes o Estado não professava essa visão e que agora isso começa a ser implementado. Isso não pode ser pelo menos prejudicado aí por a crise. Se fala muito a crise e, de fato, né, nas contas públicas se vê o impacto, né? Nós ainda temos um espaço ainda entre a economia real e a arrecadação do Estado. Como é que fica essa questão da crise nessa estratégia hoje do governo estadual de recuperação das finanças? Primeiro, Jair, como tu dissesse, o conceito é exatamente esse e é muito simples. O que todo mundo tenta praticar na sua casa, né? Não gastar mais do que se arrecada. E que a gente se respeitou ao longo de muito tempo. Então, este princípio foi basilar de todo o processo. Ele é simples, mas é exatamente assim. O Estado não pode gastar mais do que arrecada. Esse é o primeiro passo para a gente, pelo menos, estancar o processo de endividamento. Foi o que a gente fez. Claro que para fazer isso, em 2007, a gente teve que cortar muito o tamanho do orçamento, né? Porque o orçamento é fixação do nível de despesa com uma receita que é estimada. Que, no nosso caso, como o orçamento sempre foi uma peça de ficção,
nós tínhamos sempre receitas superestimadas e despesas subestimadas. Então a gente teve que cortar brutalmente, não só no gasto de custeio básico para o funcionamento da máquina pública, mas também com outras despesas correntes que financiavam gastos de políticas públicas importantes, além do investimento que estava atendendo a zero. Então este princípio norteou todas as demais ações, não gastar mais do que se arrecada, e a gente tem praticado isso até agora. Claro, eventualmente, um determinado mês, por conta da conjuntura, a gente acaba arrecadando menos e acaba gastando mais. Mas quando a gente não tem mecanismo de financiar isso, se isso persiste ao longo dos meses, o Estado atrasa o pagamento dos fornecedores ou atrasa o pagamento dos salários, não consegue honrar suas obrigações mais básicas. Ao longo de 2007 a gente fez esse ajuste, ele tem um custo político muito grande, a gente teve que atrasar salário durante diversos meses, né, para depois começar a resgatar passivos, mas em 2008 a Receita começou a responder e a gente conseguiu ao longo do ano ajustar as contas. No dia 15 de setembro de 2008, quando nós entregamos na manhã daquele dia a peça orçamentária para o ano de 2009, comemorando então o primeiro orçamento equilibrado, realista, naquele dia à tarde quebra o banco Lehman Brothers e vem a crise. Então, realmente foi motivo de muita preocupação naquela época e ao longo dos meses de 2009 a gente sentiu a conta da crise. Ela afetou todo mundo, todos os países do mundo, a gente vive uma economia globalizada, né? Não poderia ter sido diferente, afetou o Brasil, todos os estados, alguns mais do que outros, mas felizmente nos pegou mais preparados. Então a gente tinha feito uma poupança no ano de 2008, tivemos um superávit orçamentário de 400 milhões, a gente conseguiu utilizar esses recursos para pagar passivos, que eram compromissos também do governo, de resgatar passivos, inclusive com prefeituras, né, e com outros parceiros do Estado. Mas a cada mês a gente foi observando frustração na receita que era esperada pelo Estado. O que a gente fez foi, num primeiro momento, ampliar o esforço de conter o gasto corrente, de diminuir ainda mais o gasto de custeio da máquina e, num determinado momento, quando nós percebemos que não era mais possível recuperar aquele nível de receita que a gente queria, nós tivemos que cortar os investimentos. Nós tivemos, na verdade, nós não cortamos investimentos, mas nós deixamos de acelerar investimentos. Prorrogamos alguns deles, porque o ano não acaba dia 31 de dezembro, né? Todo gestor público sabe disso, mas a gente sempre fecha a conta contábil, orçamentária no dia 31 de dezembro. Agora, os processos que estão em andamento continuam, podem ter um nível de desaceleração e voltam com o nível de execução no ano seguinte, para que a gente, do ponto de vista fiscal, atenda inclusive aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal que todos os gestores devem observar. Nós vamos a um breve intervalo e já retornamos. Domínio Público, um programa a serviço da comunidade.